Quero ver quando é que o pai vai fazer o dueto com ela. Aleluia. Nós estamos no... Botei até o pai aqui na foto aqui, ó. Viu? Botei até o pai na foto. Nós estamos com a nossa série Oração, a chave para o sobrenatural. Nós vamos falar sobre oração para o hoje e para o amanhã. E como Jesus sempre ensina ter esses dois tempos na oração. Jesus tem algumas orações dele, ele orando. Você vai ver a oração sacerdotal de Jesus, é uma oração que está lá em João. A gente vai falar dessa oração depois, nessa série. Mas aqui eu vou falar da oração do Getsêmani. Aquela oração de angústia, de dor. Jesus estava perto de ser crucificado, ele ia ser preso, seria traído, seria açoitado. Como seria a sua oração se você soubesse que a partir de segunda-feira você ia passar os momentos mais difíceis da sua vida? Eu acho que a gente não tem nem, a maioria de nós não temos estrutura para Deus revelar isso. A gente vai passando. Porque às vezes você não sabe do futuro. O nosso querido pastor Bruno esteve aqui, agora está em 23 de maio, não é? A mãe dele, a dona Eva, que também é membro da nossa igreja, aqui, apesar que está andando com ele, está mais do que justo, o filho está lá. Ela teve um AVC em casa, ela mora sozinha. E ela caiu na cozinha. A benção é que o filho dela sempre ligava para ela de manhã de sair. E quando ligou, ela não atendeu, ligou de novo, ela não atendeu. Ele tinha a chave de casa, mora perto, foi lá no apartamento, viu a mãe no chão, cheio de sangue, o fogão, né, ligado, o gás saindo, ele achou que a mãe estava morta, ele coloca ela na cama, chama a ambulância, porque ele ficou com medo também, como é que pode transportar ela, como não pode. Ela quebra 2 costelas na queda, machuca a cabeça, e teve um AVC grave, e ela acabou tendo que passar por um procedimento que não deu muito certo, e teve que operar a cabeça para tirar a pressão. E hoje está lá no UTI, já tive 2 vezes com ele, tive com ela, passei uma parte do sábado à noite com ela ali, junto com o pastor Bruno, na UTI no CIAS. Agora, tu acha que ela imaginava que isso ia acontecer? Claro que não. Porque ela estava bem. Ela não tinha nenhum tipo de sintoma. Tem coisas que acontecem que a gente nem imagina. Que um dia está bem, o outro dia está a Kátia aí tentando muleta, não podendo fazer aqui, porque se machucou. Você não sabe o dia da manhã. Ninguém sabe o dia da manhã. Por isso a oração tem que ter esse aspecto de hoje e o amanhã. Preste atenção nessa oração de Jesus no Getsêmani, está lá em Mateus capítulo 26, a partir do verso 36 em diante, que diz o seguinte: Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: Sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Jesus ficou o quê? Triste e angustiado. Ficar triste e angustiado não é pecado, irmão. Não é fraqueza espiritual. Você não está fraco espiritualmente porque você está triste e angustiado. Você não precisa estar em pecado porque você está triste e angustiado. Você não quer dizer que você está sem fé porque você está triste e angustiado. Porque você vai dizer que Jesus não tinha fé? Que Jesus estava fraco? Que Jesus não tinha confiança em Deus? Claro que ele tinha confiança em Deus. Até porque ele era Deus. E mesmo ele sendo Deus, mesmo com confiança, mesmo com fé, mesmo com tudo isso, ele estava naquele momento triste e angustiado. E aí o texto diz: a minha alma está profundamente triste. A ponto de quê?
morrer. Olha, Jesus pensando, e aqui o morrer não é o morrer só na cruz para nos salvar. Jesus dizendo assim, está tão difícil, que morrer agora seria até um certo lucro, diante daquilo que eu vou passar. Uma outra coisa que a gente precisa lembrar, que depressão não é também pecado, também depressão não é para quem está fraco na fé. Às vezes tem circunstâncias difíceis demais para suportar. E talvez você se identifica com Jesus, que em alguns momentos da vida a gente fica tão angustiado, tão triste, que falamos para Cristo, olha, eu acho que se morrer agora não é de todo ruim. Mas olha que Cristo disse ele, fique aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a sua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Disse ele a Pedro, vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é o quê? Fraca. Olha que ele fala. Agora ele está falando para ele. Ele está pedindo para Pedro orar por ele? Não. Ele está pedindo para Pedro orar por Pedro mesmo. Pedro, se eu fosse você, eu também estava orando. A diferença entre eu e você é que eu sei o que vai acontecer e você não sabe. Essa é a diferença de nós dois. Se você soubesse o que vai acontecer, você estava tão angustiado quanto eu. Você não ia dormir. Você ia orar. E aí ele diz, ora rapaz, ora para você não ceder à tentação. Ora para o seu espírito estar disposto. Por quê? Porque a carne, meu amigo, é fraca. Jesus estava dando um aviso para Pedro de futuro. Ora, rapaz, ora para você não ceder à tentação, ora para você ficar disposto, ora para você continuar, ora para você ficar firme, ora também. Eu não chamei você para orar só para orar por mim, eu chamei para você orar também por você e para os seus irmãos. Mas, então deixou pela segunda vez e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba, mas faça-se a tua vontade. Quando voltou a segunda vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida voltou aos discípulos e lhe disse, como é que vocês ainda dormem e descansam? Como é que vocês não captaram aqui o que eu estou falando? Se eu estou angustiado, se eu estou triste, e se eu estou pedindo para vocês orarem por vocês mesmos, é que alguma coisa difícil vai acontecer. E aí eles falam, como é que vocês ainda estão dormindo? Como é que vocês não captaram isso? Como é que vocês não perceberam? Como é que vocês não tiveram a sensibilidade de perceber isso? Mas ele falou, vejam, chegou a hora, agora não adianta mais orar. Agora não adianta mais orar. Não dá tempo. Chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levanta-se e vamos. O meu traidor chegou. Eu imagino Pedro, ali na hora, sonolento. Acorda, vamos embora. Para onde, meu amigo? Porque era de madrugada. Chegou a hora, levanta, não dá tempo mais para orar. O que aconteceu? O traidor chegou. Quem chegou? Aí, deve ser Judas. Chegou como? De que aconteceu? Imagina, ele ainda estava meio sonolento, não sabia nem o que estava acontecendo. A gente tem que entender que a oração tem esses dois aspectos, essas duas batalhas. A primeira batalha é a batalha do hoje, do agora. Você ora pelo seu agora, pelo que você está vivendo hoje. Por esse momento. Essa oração do hoje, que a gente precisa. Veja que Jesus não escondeu a sua angústia, ele não escondeu que estava triste. Tem gente que esconde os seus sentimentos.
Tem gente, se você perguntar, como é que você está? Está tudo bem. O cara está se acabando por dentro. Ele tenta esconder as suas dores, ele tenta esconder as suas angústias, ele tenta esconder suas tristezas, ele acha que o melhor a fazer é esconder o que está sentindo. Jesus não. Jesus, e ele é Jesus, ele não esconde, ele falou: eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou com uma tristeza tão grande que a minha vontade era de morrer. Jesus fala isso. Se eu chego aqui um dia para você em púlpito, dizendo: irmãos, eu quero falar com vocês, hoje eu não vou pregar não, eu quero dar um testemunho. Eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou tão angustiado que a minha vontade é de morrer. Eu queria que vocês levantassem as mãos e orassem por mim. Talvez parte de vocês dizer: pô, e esse é o pastor? Imagina o resto. Talvez uma parte ia censurar. Um pastor da igreja batista de Aracruz, ele pediu para sair da igreja porque ele está com depressão. Numa igreja grande, boa, mas ele falou que está angustiado. Ele não escondeu o que estava sentindo. A nossa primeira reação quando nós estamos mal, a maioria de nós, é esconder os nossos sentimentos. Esconder nossa tristeza, nossas decepções, as nossas dores. Jesus não escondeu nada. Qual é a segunda reação que nós temos? É se isolar. A gente se isola. Não quero vir à igreja, eu estou triste, eu estou deprimido, então não vou à igreja. Talvez tenha alguém aí online nessa situação e não veio para a igreja porque está triste, angustiado. A vontade é ficar na cama, ali, deitado, sem querer sair. Às vezes a gente quer se isolar, não quer falar com ninguém. É uma reação natural. Outra coisa que Jesus não fez. Em vez de ficar isolado, ele chama os discípulos para orar e vigiar com ele. Mesmo ele sabendo que os discípulos não estavam orando com ele direito, não estavam entendendo o que ele estava sentindo, mas perceba que Jesus se recusa a ficar isolado. A pior coisa que pode acontecer quando você está nessa situação de tristeza, de dor, de angústia, é se isolar, irmãos. Você tem que ir para a igreja, você tem para ir para uma célula do Grupo Vida, você tem que ir na programação das mulheres, dos homens. Se tiver programação de cachorrinho, arruma um cachorro vira-lata, vai também. Porque você não pode se isolar. Exatamente o que o diabo quer fazer é isolar você. Te desconectar do corpo de Cristo. Porque isolado você está mais desprotegido. Isolado é mais fácil ele te destruir nesse momento de fragilidade. Mas Jesus, olha, Jesus, ele podia dizer: eu sou Deus, eu vou orar, e vai ter o Pai, o Espírito Santo, os anjos, mas não, ele não se isola. Pelo contrário. Mas ele ora. Ele ora pelo hoje, ele ora pela angústia que ele está sentindo, ele ora pela situação dele, ele ora, sabe? Às vezes você diz: mas do que adianta não se isolar se as pessoas não entendem o que eu estou sentindo? Bem, os discípulos estavam entendendo o que Jesus estava sentindo? Não. Mas Jesus sabe que se isolar é pior. Não é a questão se as pessoas entendem ou não entendem. É uma questão que nós fazemos parte de um corpo. E se isolar, eu fico mais frágil. Se você ler esse mesmo texto na perspectiva de Lucas, você vai ver que os anjos chegam para consolar Jesus. Mas essa oração do agora, do hoje, desse momento, e essa oração pelas batalhas de hoje, pelas angústias de hoje, é uma oração de socorro. Toda oração do hoje, para o que nós estamos sentindo agora,
pelos problemas de agora, é uma oração de socorro. Ou uma oração de gratidão. É sempre o hoje uma oração de gratidão, mas também uma oração de socorro, de ajuda, de amparo, de sabedoria, uma oração do agora. Para as suas batalhas de hoje, agora, nesse momento, pelos seus problemas, pelas suas angústias, pelos seus desafios, você parou um tempo, já orou hoje? Hoje, pelas batalhas de hoje, todos nós temos a batalha de hoje. Você já orou pela batalha de hoje? Que tal você ajudar quem não orou pela batalha de hoje? Pega um irmão aí seu, perto de você, dê a mão para ele. Pega uma pessoa aqui, dê a mão para ele. Olha, não deixa ninguém sozinho. Não. Pega uma pessoa aí, mesmo um visitante, se apresenta. Se for um visitante que você não conhece, se apresenta, irmão. Olha a educação aqui, ó. Se apresenta, fala com ele, pega a mão dele, fala assim, dá licença, tá? Desculpa aí, foi o pastor, não fui eu, tá? Fala com ele. Mas pega a mão dele, eu quero que você ore pela batalha do seu irmão de hoje, e ele vai orar pela sua batalha de hoje. De hoje, o seu socorro agora. Vamos orar? Rápido? Mas tem que orar, não é só concordar comigo não. Senhor Jesus, Pai amado, o Senhor conhece as batalhas do hoje, do agora, desse meu irmão e dessa minha irmã. O Senhor conhece as angústias dele, você conhece as dores deles. Você conhece seus desafios na sua casa, no seu trabalho, Pai. Você conhece as suas emoções, o seu coração, como está o seu coração, Pai. O Senhor sabe se o seu coração está como o de Jesus, entristecido, angustiado. Se o seu coração está pesado, ou se o seu coração está animado, entusiasmado. Seja como for, eu quero orar por ele, pela batalha de hoje, pelo agora, para que o Senhor possa agir na sua vida de uma forma milagrosa, que ele possa ver que o Senhor vai agir, ele está agindo e ele não está aqui à toa, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Dá um glória aí, irmão. Aleluia. Agora perceba, por que eu tenho que orar hoje? Porque eu tenho batalhas, porque eu tenho dores, porque eu tenho situações na vida que só Deus pode resolver. Mas a oração não é só para hoje, a oração também é para a batalha do amanhã. Olha, por que Jesus estava orando? Por que ele estava angustiado? Por que ele estava triste? Para alguma coisa que estava acontecendo naquele momento? Não, por alguma coisa que ia acontecer daqui a pouco. Ele não estava orando para o hoje, ele estava orando quase pelo amanhã, pelo futuro. Ele sabia que agora, um futuro bem próximo, ia chegar o traidor, Judas, ele ia ser preso, ele seria açoitado, ele seria crucificado, ele ia carregar os pecados da humanidade. Então ele já estava se preparando em oração por essas lutas que ele teria no futuro, bem próximo. E ele quis alertar Pedro, os discípulos, quando chama para orar. Olha, Pedro, vigia, ora comigo. Ora. Por quê? Para você não cair em tentação. Ora. Para você, Pedro, não cair. A carne é fraca. As coisas não vão ser fáceis. O futuro você vai ter luta. Pedro orou? Não. Pedro orou? Não. Jesus catucou ele para orar? Catucou. Jesus deu um incentivo para ele, vem cá, vamos orar junto. Jesus se mostrou preocupado, ele nunca viu Jesus naquele estado, angustiado. Ele nunca viu Jesus naquele estado, entristecido,
dizendo que iria morrer. Ele nunca viu aquilo. Ele deveria ter a mínima percepção de falar, alguma coisa grave está acontecendo. Alguma coisa diferente está acontecendo, porque nunca vi Jesus assim. Mas ele, mesmo com esses sinais, mesmo Jesus, estou faltando escrever para ele, vamos embora, rapaz, vamos orar, vigia, porque senão a carne é fraca, você vai cair também. Ele orou? Não. E o que aconteceu? Ele caiu nas tentações. Ele traiu Jesus 3 vezes. E os discípulos oraram? Não. Por isso que todos eles fugiram quando Jesus foi preso. Cadê os discípulos? Tomé orou? Não. Por isso não acreditou nem quando os seus irmãos falaram que ele tinha ressuscitado. Todos caíram dos discípulos e todos caíram pelo mesmo motivo. Ninguém orou. E por não ter orado, não estava preparado pelas lutas que vieram. Eu quero te dar uma frase desse homem que eu estou usando muito nessa série, porque ele é conhecido como homem de oração no passado, A.W. Tozer. Eu sei que o texto é um pouquinho longo, mas preste atenção comigo que ele fala. A oração que Jesus fez naquela noite do jardim foi uma oração de antecipação. Isto é, ele orou em antecipação de algo que ele sabia que viria na vontade de Deus. E ele se preparou para isso, porque as batalhas são perdidas antes de serem travadas. Deixa eu te falar, as batalhas, suas batalhas, são perdidas. A batalha de amanhã, você perde hoje. Não, você não perde amanhã. Você perde hoje a batalha. Porque quando chegar na batalha, você não estiver preparado, meu amigo, não adianta. Já foi. Pedro perdeu a batalha. Ele negou Jesus 3 vezes, sem saber que ele tinha perdido a batalha naquela noite do Getsêmani que não orou. Os discípulos fugiram quando Jesus foi preso, não foi porque se acovardaram, é porque não orou quando Jesus chamou eles para orarem, naquele momento difícil. Deus te fala algo. Às vezes Jesus te acorda de madrugada. Às vezes Jesus vai te catucar, irmão. Sabe por quê? Ele sabe que vai vir uma batalha. Jesus não acorda ninguém de madrugada à toa. Jesus não incomoda uma pessoa à toa. Ele faz como fez com Pedro, ele faz conosco. Ou, levanta, ora. Dorme não, para não. Por quê? Porque a carne é fraca. As tentações são muitas. Se você não orar agora, você não vai suportar a dor, a luta do amanhã. Por que devemos orar todos os dias? Eu não oro só pelo hoje do socorro. Eu oro para estar preparado pelas lutas do amanhã, que eu não sei o que vai acontecer, mas Deus sabe. E Deus é tão misericordioso que mesmo deveríamos todos nós orarmos todos os dias, e aí não precisávamos disso, mas Deus é tão misericordioso que às vezes não levamos a sério as nossas orações diárias, que tem dia que Ele nos acorda, nos incomoda, fala, opa, ora rapaz, senão você não vai aguentar a luta. Você precisa entender que as orações da batalha da manhã, essa é a oração transformadora. Ah, mas quando eu estiver no meio da batalha, eu faço oração no socorro. É, irmão, só que você já pede socorro, mas você já tomou rasteira. Tu já caiu, meu amigo. Aí a oração do socorro, do perdão, da misericórdia, mas tu já caiu, tu já tomou rasteira. Tu não vai ter nem tempo. Você vai orar a oração do socorro já caído, arrebentado. Porque você não se preparou. Esse aspecto da oração, que não é simplesmente a oração do socorro. A gente vive sempre na oração do socorro. Quando o negócio acontece, a gente está quieto, é aí que a gente ora. Não.
Eu tenho que ter uma oração transformadora, que é aquela que me prepara para a batalha de amanhã. É aquela que me prepara pela luta de amanhã. É a luta que eu não sei. Eu não posso ter apenas a oração de hoje, do agora, do socorro bem presente. E Deus ouve também, mas não é melhor ter uma oração que me ajuda a não cair do que uma oração depois que eu cair? Eu preciso cair, eu preciso estar arrebentado, eu preciso estar detonado. Veja, Jesus ficou angustiado quando orou no Getsemane, não ficou? Jesus ficou triste, não ficou? Jesus quis até morrer, não ficou? Mas na hora do vamos ver, na hora que ele foi preso, ele estava triste? Ele estava hesitando? Na hora que ele foi açoitado, ele estava desesperado? Na hora que ele esteve na cruz, pendurado, pregado, você viu Jesus desesperado? Não. É melhor ter a angústia da oração do que a angústia das batalhas. Quando você ora pelas suas batalhas do amanhã, às vezes você fica angustiado, porque o Espírito te mostra, vai ter luta, vai ser difícil. E quando Deus te revela isso, irmão, você cai em angústia, em dor. Você não sabe o que está vindo, mas você sabe que alguma coisa está vindo. Não se preocupe. Quando você estiver em oração e você sentir um peso, parece que alguma coisa está acontecendo, parece que veio umas trevas, Deus está te mostrando, olha, vai ter luta, vai ter dor, vai ter dificuldade. E você ora, mas quando a luta vem, você tem paz. Porque você já estava preparado, porque Deus te avisou, porque você sabe que Deus estava contigo. Você não foi pego desprevenido, você não entra na luta na angústia. Você já teve angústia antes. E na hora da dor, você não tem. Na hora do vamos ver, as pessoas não entendem. Como é que a pessoa confia? Porque eu já sabia. Deus me avisou. E se Ele me avisou, é para me preparar. É porque Ele sabe que eu vou vencer. Você entra na batalha convicto da sua vitória, porque você já se preparou para ela. Você já se preparou. É como uma prova. Quem se prepara bem para uma prova, seja qual for a prova, quando chega na hora da prova, antes ele está nervoso. Ele está nervoso, ele está nervoso, ele está nervoso, ele fica nervoso. Aí chega a prova. Quando chega a prova, ele olha para a prova e fala assim, ó, glória a Deus, eu sei tudo, porque me preparou. Aí ele vem o quê? Vem a calma. Por que veio a calma? Porque ele se preparou. Agora o cara que não se prepara é o contrário. Nem liga. Ah, tá nem aí. Tá de boa. Ah, deixa lá, vou ter prova. Chega lá com a maior calma do mundo. Mas quando ele vê a prova, aí vem a angústia. Não sei nada. É melhor ficar angustiado antes da prova, estudando, se preparando. Mas quando chegar na prova, você sente paz, segurança, porque você sabe tudo. Do que não está nem aí, aí quando chega a prova, você se lasca. Assim também é na vida. Na vida espiritual é exatamente assim. Se você se prepara em oração, quando chega a hora da prova, quando chega na hora dos momentos difíceis, vem uma paz, porque você está preparado em Cristo Jesus. Em Cristo. Por isso eu quero terminar falando com você algo. Talvez a luta que você está passando hoje não deu tempo para se preparar ontem, não é? Por isso, você está orando, a sua oração é do hoje, do socorro, e Deus é o socorro bem presente no meio da sua angústia. Mas você já tomou a rasteira. Mas Deus vai te levantar, irmão. Mas que tal não tomar outra? Que tal agora falar para o diabo, ó, você me deu uma rasteira.
Amanhã você não vai dar mais não. Acabou a festa. Acabou a festa. Porque eu vou me preparar em oração para as lutas também do amanhã. Quando Jesus diz, não se preocupeis com o dia do amanhã, ele está falando com quem? É isso que eu entendo, as pessoas não entendem a Bíblia. A Bíblia diz para não se preocupar com o dia da manhã. Aí você diz, eu não preciso me preocupar, o dia da manhã, a Bíblia diz, isso é para quem ora, irmão. Ele está falando para quem ora. Se você não ora, deixa eu falar, se preocupa com o dia da manhã. Jesus não está falando, não se preocupe com o dia da manhã, qualquer um não, irmão. Se fosse assim, todo mundo é bicho grilo. Está nem aí, Não, isso é para quem ora, para quem se preparou. Você ora, você confia em Deus, se preparou, não se preocupar com o dia da manhã. Você está preparado para ele. Agora, se você não ora, você não busca, você não tem a armadura de Deus, se preocupa, irmão. Mas se preocupa mesmo. Deus te chamou para não ser vencedor, não, ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você crê nisso? Coloca a mão no seu coração e fala assim, eu quero ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu quero ser, não é vencedor não, tá? Mais do que vencedor. Sabe o que é mais do que vencedor? Já sabe que vai vencer antes da batalha chegar. Vencedor é que vence a batalha, mais que vencedor que já sabe antes da batalha já ganhou. Eu quero ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Isso quer dizer que eu preciso orar, me preparar. Senão, porque é Cristo que vence. Eu quero orar por você hoje, pelas batalhas de hoje e as batalhas de amanhã. Talvez você precise de Cristo, voltar para Jesus. Talvez você precise aceitar Jesus hoje. Olha, sem Cristo, não há como vencer as batalhas da vida. E as batalhas da vida são muito além do que a gente pode imaginar. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu quero falar com você que está precisando da batalha de hoje, da oração de hoje. Não, você não se preparou ontem por ela, pelas batalhas que você está enfrentando agora. Você precisa da oração do socorro. Talvez o diabo já te deu uma rasteira, talvez já está acontecendo lutas, você não estava preparado por elas. Você está precisando hoje da oração do socorro. E Cristo é o socorro bem presente no meio da angústia. Você está precisando da oração no socorro, oração do agora, a luta está sendo agora, nesse momento. Você está precisando dessa oração de socorro, coloca a mão no seu coração e fala assim, eu estou precisando da oração de socorro, Pai. De socorro do agora, desse momento. Eu preciso dessa oração. Oração de agora. E você que falou, colocou a mão no seu coração e está precisando da oração do socorro, vem aqui na frente. Vamos orar juntos. Não esconde sua angústia, não. Não esconde, não se isole, não. Vem aqui no altar, vem aqui no altar. Tenha vergonha das suas dores, das suas lutas. Não se isola ficar no cantinho, não. Vem aqui, vem aqui. Vamos orar. Agora deixa eu falar com você que está aí sentado. Você sabe o dia da manhã? Então eu quero te convidar, mesmo aí sentado, para orar pela batalha do amanhã.
Quero que você fique de pé aí, mesmo lugar onde você está sentado, fique de pé agora. Que você ore agora pela sua batalha do amanhã. Que você se prepare hoje pelas batalhas do futuro. Que você diga que o diabo não vai pegar você desprevenido. O diabo não vai me pegar desprevenido. Eu vou orar pelas minhas batalhas do amanhã. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai amado, estamos na Tua presença santa, Pai. Estamos clamando junto com esses irmãos aqui pelas batalhas do hoje, do agora, das lutas que eles estão passando, Pai. E nós profetizamos que o Senhor é o socorro bem presente no meio da angústia, no meio da luta. Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso socorro, Pai. Tu és, Pai. Nós confiamos em Ti, Senhor. Confiamos, Pai. E esses irmãos agora estão confiando no Senhor. Eles sabem que o Senhor vai estender suas mãos para cada um deles. Tu és Deus. Tu és Deus. Faça o milagre que cada um precisa, Pai. Repreenda toda a seta do diabo na vida deles, Pai amado. Senhor, caia por terra toda pessoa que está se levantando contra esse meu irmão, essa minha irmã. Caia por terra, Pai. Também queremos orar pelas nossas orações, Pai, do amanhã, pelas batalhas do futuro. Quer nos preparar para elas em oração, Pai, confiando em Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Ajuda esse meu irmão a aceitar o Senhor. Ajuda esse meu irmão a confiar em Ti, a voltar para Jesus, Pai. Ajuda, Pai, ajuda, Pai. Que ele possa ver que não veio aqui à toa. Ele veio aqui, Pai, porque o Senhor tem uma palavra. O Senhor quer trazer ele de volta para os seus caminhos, Senhor. Porque a vida dele não é do diabo, a vida dele é sua. Que ele possa sair aqui com essa certeza. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Bater palmas para Jesus, irmão.